queridos amigos e amigas que nos acompanham no nosso canal de vídeos Raciocínios Espíritas. Hoje estamos aqui de volta numa abordagem bastante especial, é uma abordagem que eu já queria fazer há algum tempo e estamos aí para refletir e avaliar alguns temas que eu reputo de maior interesse, de um caráter bastante especial. Para começar, eu gostaria de citar uma frase que Allan Kardec estabeleceu no livro A Gênese. A frase diz assim: o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Se o Espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria malogrado como tudo quanto surge antes do tempo. Essa é uma frase de Allan Kardec. Eu estou aqui hoje com meu querido amigo, confrade do movimento espírita, estudioso, Bruno Gomes. Bruno, ele tem uma formação, a princípio em ADM, em administração, é graduando atualmente de psicologia, estudante de psicologia, já concluindo o curso de psicologia, e a gente vai falar um pouco sobre a experiência dele na área psicológica, mas sobretudo é militante do movimento espírita. Bruno hoje tem uma série de atividades, uma série de funções e atribuições. Bruno hoje tem a atividade dele voltada para a oratória, ele é palestrante espírita, expositor espírita do nosso movimento. Estudioso, eu não falei isso, mas vou falar isso agora, estudioso das obras de Filomeno de Miranda, e é, sobretudo, um intenso militante das juventudes espíritas, não apenas como foi na condição de evangelizando, ele passou por essa experiência, então tem inclusive uma vivência maior no campo da evangelização, e hoje na condição de evangelizador. Atualmente Bruno está como coordenador da JEP, Juventude Espírita Paulo Estevão, ligada ao Centro Espírita Paulo Estevão. Então, Bruno, meu amigo aqui, eu conheço aí já de alguns anos, a gente milita aí na área espírita, nós nos conhecemos na instituição referida, e eu fico muito feliz porque eu estava insistindo a ele, a gente estava tentando encontrar um horário para que a gente possa bater um papo, conversar, porque eu acho que esses temas que Bruno tem para trazer para a gente, tanto da experiência que ele teve recente numa pesquisa, como na área da juventude espírita, é um tema que interessa muita gente. A gente recebe, às vezes, feedback, quando a gente faz alguma abordagem parecida, a gente recebe, às vezes, e-mail e solicitações, fale mais sobre isso, etc. Então, eu acredito que essa experiência vai ser bastante interessante, Eu quero passar a palavra para você, o que é que você quiser falar aí de início, Eu falei certo, é isso mesmo, Me corrija. É isso mesmo, Meu nome é Bruno, realmente eu tenho acompanhado os vídeos, tenho achado bastante interessante essa proposta de trazer temáticas espíritas e espero, com essa pesquisa que eu fiz, e que a gente vai conversar hoje, mostrar algum esforço que a gente quis fazer de observar os pressupostos espíritas dentro de uma metodologia acadêmica, com todos os rigores acadêmicos, e como foi essa nossa experiência que nós já finalizamos, estamos para defender academicamente esse trabalho e que nos trouxe muito entusiasmo, não é? Porque a gente aprofundou muito a pesquisa, a gente conheceu como outros conhecimentos vêm a doutrina espírita. Eu achei isso muito interessante também, não apenas como a doutrina espírita vê o meu objeto de estudo para esse trabalho específico, mas também ver como outros conhecimentos veem a doutrina espírita, Então foi muito interessante, foi muito enriquecedor para mim, desenvolver esse trabalho. Bacana, quer dizer, o olhar, tanto da doutrina espírita para com algumas experiências, como o contrário também ocorre, Exatamente. Interessante.
Bruno, eu queria, na verdade, propor que você falasse um pouco para a gente sobre justamente isso, né? Sua experiência, a princípio, como graduando de psicologia, né? Como é que foi essa sua experiência, né, como estudante de psicologia, já que eu lhe conheço já da área espírita, ou seja, você já tinha uma militância na doutrina espírita, como é que foi? Houve muito choque de ideologia, né, oposição de ideias, diferença de ideias daquilo que você trazia como mentalidade, visão de mundo, e que a psicologia te chocou, ou não, houve uma complementação, uma identificação, como é que você... Qual foi a sua experiência? Eu acho que é bacana. Claro, sem dúvida. Na verdade, eu busquei a psicologia como uma ferramenta a mais para o meu trabalho como evangelizador. E né, na faculdade nós estudamos diversas abordagens psicológicas, behaviorismo, Gestalt, TCC, Jungiana, psicanálise, entre outras. E eu confesso que sim, que teve um choque inicial, porque como eu comecei o espiritismo antes da psicologia, então eu confesso que eu já tinha uma visão de homem e de mundo um pouco diferente, né? E quando eu entrei na psicologia, vendo essas diversas abordagens que veem o homem de forma específica, eu confesso que eu sofri alguns choques ideológicos, não é, né, algumas abordagens, né, que na minha opinião reduzem muito o ser humano para algumas experiências, outras abrangem um pouco mais, mas eu sinceramente acho que tirar o bom que todas as abordagens têm, mas ainda colocar o tempero do viés espírita foi muito interessante. Mas eu confesso que sim, que no começo eu tive um certo choque com algumas visões psicológicas que veem o ser humano de maneira mais reduzida, tendendo a dar uma abordagem unifocada, em vez de ser uma coisa mais generalista. Então eu acho que foi muito importante para mim ter o conhecimento espírita prévio do que o espírita psicológico, do que o conhecimento psicológico, porque serviu, né, para eu ter uma postura mais crítica, né, no decorrer do curso, e ver que na verdade todas essas abordagens trazem conhecimentos importantes, visões importantes sobre o ser humano, mas ter o conhecimento espírita prévio me serviu para ter uma visão crítica toda vez que eu via alguma abordagem tentar limitar o ser humano a experiências muito pequenas e não uma coisa mais, enfim, holística, uma coisa mais abrangente. Quer dizer, você nem sabia disso, você procurou a psicologia a princípio como ferramenta de agregar, né, de instrumental para que agregasse seu trabalho como evangelizador. Exatamente. Para que pudesse poxa, eu não sabia, é interessante. Exatamente, né? A gente tinha algumas demandas na nossa evangelização e que eram casos, assim, tinham alguns casos específicos que eram bastante graves, alguns complicados, outros... Demandas emocionais. Demandas emocionais, não é? E aí, naturalmente, por eu não conhecer a área psicológica, né, a minha graduação inicial foi em administração e eu ficava um pouco sem saber como, né, abordar esses jovens, né, dar uma orientação melhor embasada. Então eu procurei na psicologia mais uma ferramenta que me empoderasse melhor para que eu fizesse uma melhor abordagem com eles. Que bacana, que bacana. Eu fiquei pensando na sua fala agora, Bruno, que tem esse viés de mão dupla, né? Ou seja, tanto a sua bagagem espírita lhe ajuda, né, no sentido de ter um olhar também espírita, ou seja, um olhar que complementa, como a frase que eu citei aqui de Kardec, as propostas e os
métodos, recursos e ferramentas terapêuticas, né? Como a psicologia lhe ajudou também a entender alguns processos comportamentais que o espiritismo apresenta, né? Exatamente. Porque existe essa interdisciplinaridade, né? Claro, sem dúvida. Interessante isso. Bom, mas vamos falar, como as pessoas que estão nos assistindo e vão nos assistir, inevitavelmente não sabem de nada dessa pesquisa, vamos falar primeiro assim do seu tema. Qual foi o tema da sua monografia, que é a conclusão de curso dele de psicologia? Isso, na verdade, o meu tema é alucinações visuais e auditivas, a não relação entre mediunidade e psicopatologia. Não é? Na verdade, o que me despertou para esse tema foi quando eu peguei a matéria psicopatologia. E um dos livros que a professora, à época, sugeriu foi um livro chamado Curso de Psicopatologia, de Isaías Paim. Não é um livro um tanto atualizado, não é? Mas esse livro, quando tratava das psicoses e das alucinações visuais e auditivas em especial, falou que todas as pessoas que veem e ouvem coisas que não estão presentes, ou seja, que outras pessoas não veem, podem ser categoricamente classificadas como psicóticas e que são portadoras de uma enfermidade mental grave. Hoje em dia, naturalmente, a gente já sabe que o próprio DSM, o 4 e que continua no 5, fala que quando esses fenômenos acontecem em um contexto social que aceita aquilo ali, isso não necessariamente se enquadra em uma psicopatologia. Mas como eu tive esse forte impacto dessa frase do Isaías Paim, não é? Falando que todas as pessoas que veem e ouvem são necessariamente pessoas com enfermidade mental, eu imediatamente lembrei da minha vivência espírita, não é? Dos meus colegas, dos meus amigos, que são médiuns, que veem e ouvem e que têm uma vida social, profissional, familiar, afetiva perfeitamente normal, né? Então aquilo foi justamente o que me despertou o desejo de pesquisar mais sobre isso. Não é porque a ciência acadêmica, especialmente nesse livro, ainda via as pessoas que veem e ouvem coisas como pessoas doentes, né? Pessoas que têm alucinações, são pessoas enfermas, sendo que eu tinha uma vivência, não é, com pessoas que viam e ouviam coisas e que não necessariamente estavam em um quadro patológico, muito pelo contrário. São pessoas que trabalham, são pessoas que constituíam família, etc. E tinham uma vida plenamente normal. Então foi aí que eu comecei a realmente mergulhar e a pesquisar sobre esse tema e resolvi fazer a minha monografia sobre ele. Que bacana. Essa colocação que o Bruno está fazendo é importante, porque assim, o livro de Isaías Paim é um clássico, ele está comentando ali, mas na minha época de graduação, 2004, 2005, eu travei contato na disciplina de psicopatologia, então é um clássico que perdura, né? E ele, na verdade, teve a atenção de perceber um conceito ali, e a partir dali levantar a sua hipótese de trabalho, né, que é uma pergunta e um questionamento, né, dentro da monografia, casando aí com os pressupostos espíritas. Por quê? Porque o Bruno, ele vivencia na prática relações com pessoas que, do ponto de vista da sintomatologia clássica da psiquiatria, não apresentam sintomas convencionais de psicose, né? E, no entanto, tem percepções, vou utilizar o termo técnico da parapsicologia, extrasensoriais, né? Estados alterados de consciência, não necessariamente enquadrados nesse conjunto de sintomas que define a psicose. No entanto, se a gente for partir desse pressuposto de um livro clássico desse, estariam encaixados na psicose. Né? E como é que esses indivíduos, né? E aí entra uma questão que é muito interessante, que eu acho que a ciência, Bruno, agora eu estou colocando aqui uma leitura muito minha, né? Um conceito muito pessoal, que pode estar errado, né? Mas eu acho que a ciência ainda vai ter que engatear muito, vai ter que ainda caminhar muito, no sentido de definir essas questões, né? E conseguir conceituar o que é patológico e o que não é, porque na prática a gente percebe, por exemplo, que o médium de uma maneira geral, não que o médium não possa também adoecer mentalmente, não que o médium não possa também, né, entrar em psicose, o médium é uma criatura como outra, mas de uma maneira geral o médium que é saudável psiquicamente, que tem aquelas experiências
psíquicas em contextos específicos, né? O transe, e às vezes até fora dos contextos específicos, é uma sensibilidade que ele traz dentro da visão espírita. No entanto, ele visualiza coisas que são coerentes, ele ouve informações que podem ser confirmadas na prática, e, no entanto, ele não tem a sintomatologia, por exemplo, da interação social. Porque, por exemplo, o esquizofrênico, ele não alucina somente. Né? A esquizofrenia não se define apenas por um sintoma isolado, mas por um conjunto. Então, o esquizofrênico ele pode ter alucinação auditiva e visual, que inclusive a visual não é nem tão assim tão corriqueira. Tem esquizofrênico que não alucina e é esquizofrênico por outros sintomas, mas a pessoa que vê, ouve de maneira coerente informações, no entanto interage, tem uma vida funcional normal, tem um trabalho, tem relações amorosas, tem relações interpessoais, né? Constitui família, tem uma interação que não tem um embotamento afetivo, que não tem ideias deliroides, né? Que não tem aqueles sintomas clássicos da psiquiatria, da psicopatologia, né? E, no entanto, visualiza ou percebe coisas, né? Informações que são coerentes, né? Então, isso é uma questão que eu acho que é uma questão que a psiquiatria e a psicologia ainda ficam se debatendo. A minha impressão, né, que ainda existe uma dificuldade nesse sentido. Né? Exato. Agora eu posso falar que eu fiquei muito surpreendido, Flávio, com a quantidade de pesquisas acadêmicas que existem nessa área, né? Especialmente Alexander Moreira Almeida, né? Psiquiatra, né? Foi um grande privilégio conhecê-lo em uma palestra aqui na UFBA, e eu tive acesso à tese de doutorado dele. E foi uma coisa muito enriquecedora, né? E foi através dessa pesquisa que eu curiosamente fiquei sabendo que existe muita pesquisa acadêmica levada a feito por médicos, psiquiatras, psicólogos de todo o mundo, pessoas que inclusive não são espíritas, não têm contato com o espiritismo e pesquisam de muito tempo, tanto que a minha introdução eu fiz um corte de 25 anos de pesquisas na área que comprovam que nem todas as pessoas que veem e ouvem se enquadram em um quadro psicótico. E eu percebi que, na verdade, há mais de 25 anos há pesquisas nisso, né, de pessoas que, inclusive, chegam à conclusão em suas pesquisas que há pessoas que veem e ouvem, mesmo pessoas não religiosas, que veem e ouvem e que falam que não querem se livrar das suas visões e das suas audições, porque aquelas audições e aquelas visões têm conteúdo positivo. Né? Quando a gente vê quadros esquizofrênicos, a gente vê alucinações de conteúdo persecutório, acusatório. No entanto, essas pessoas têm alucinações de conteúdo positivo, aquelas alucinações, né? Eu estou dando o nome alucinação, mas a partir do momento que a gente vê que elas têm essa sintomatologia, mas não estão em um quadro psicótico, tem outras denominações, não é como percepções extrasensoriais, experiências psi, experiências anômalas, não é? Deu para perceber isso também, que nessas pesquisas o termo mediunidade não é muito usado, não é? Mas o termo psi, experiências anômalas, experiências extrasensoriais são usadas, não é? Então deu para perceber muito isso, que pesquisadores não espíritas, entrando em contato com a população não espírita, mas que veem e ouvem, eles não querem se livrar dessas alucinações, porque essas alucinações, segundo eles, essas visões e essas audições, trazem um conteúdo muito positivo e leva a crescimento pessoal, crescimento familiar, crescimento psicológico, não é? Então isso quebra um paradigma muito forte de que todas aquelas pessoas que veem e ouvem coisas que não estão presentes necessariamente são pessoas disfuncionais, muito pelo contrário. Tem essa população que, muito pelo contrário, tem uma vivência extremamente funcional e que essas visões e audições colaboram, inclusive, para uma vida laboral mais positiva. Interessante, porque a definição de alucinação, você utilizou o termo técnico, né, mas a definição de alucinação
está necessariamente atrelado a um sofrimento psíquico, né? Porque está dentro da psicopatologia. Então, se eu vejo coisas que na verdade são, aspas, terapêuticos, né, me trazem bem-estar psicológico, já é uma coisa estranha do ponto de vista da alucinação. Exatamente. E uma coisa curiosa também, Flávio, foi que esses pesquisadores não espíritas, fazendo pesquisas com essa população de pessoas que veem e ouvem coisas que também não são espíritas, chegaram às mesmas conclusões que Kardec chegou. Não é? Chegaram à conclusão de que aquelas experiências não são patológicas, que aquelas experiências servem como ajuda pessoal e ajuda para outras pessoas, não é? Então deu para perceber que as experiências científicas atuais estão extremamente compatíveis com as experiências que Kardec fez há mais de um século atrás. Olha que interessante. Agora, Bruno, o que é que levou você a pesquisar essa temática? Acho que isso é interessante, né? Na verdade, o meu problema de pesquisa é justamente isso, né? O problema de uma pesquisa é um questionamento que você terá que responder ao final da pesquisa, né? E o meu problema de pesquisa é em que conceito, em que quadro se enquadram as pessoas. Não, na verdade eu quis focar mais nos médiuns espíritas. Então eu coloquei em que critério diagnóstico os médiuns espíritas que têm visões e audições anômalas se enquadram, não é? Então eu quis enquadrá-los, essa foi a minha tentativa, enquadrar eles em um critério diagnóstico, mas no final da pesquisa eu vi que na verdade eles não se enquadram em um conceito psicopatológico. Interessante. Não é? O meu objetivo era, por meio de uma metodologia, tentar enquadrá-los em algo psicopatológico, não é? Mas eu acabei vendo que pelas experiências dele, na verdade isso era a minha hipótese inicial, confesso, né? Mas eu não consegui enquadrá-los em nada, não é? Utilizei critérios, inclusive, que tem no DSM-5, algumas entrevistas, alguns quadros mensurativos, e não realmente consegui enquadrá-los em nada. Só para contextualizar, o DSM-5 é um compêndio, né, e manual de diagnóstico psiquiátrico, né? É uma referência para o mundo da psiquiatria e da psicologia, né? À semelhança do que acontece no CID-10 para as outras áreas da medicina. O CID-10 também tem lá a letra F, que é associada a alterações psíquicas, né? Mas o DSM é um manual específico para sintomas psicopatológicos, entidades clínicas, entidades nosológicas associadas à psicopatologia. Então é uma referência para todo profissional da área psiquiatria e psicologia, né, que muitas vezes recorre ao DSM naqueles modelos explicativos, naquelas descrição de sintomas, né, e hoje está na sua versão 5. Né. Então ele utilizou inclusive essa ferramenta, essas informações, né, para embasar a argumentação dele, e a conclusão é que não dava para encaixar os médiums entrevistados em quadros psicopatológicos tradicionais. Exatamente, na verdade foi muito difícil criar uma metodologia para se estudar esse meu objeto de pesquisa, não é? Porque metodologicamente a gente tem um conceito muito cartesiano ainda de pesquisa, não é? De como pesquisar. Naturalmente é um paradigma científico muito útil, não é? Traz grandes inovações para o nosso quadro científico, para o nosso conhecimento humano, mas a gente tem que admitir que ele não responde tudo, não é? Então a gente percebeu também uma certa metodocracia, não é? Porque a gente busca, baseado no nosso objeto de pesquisa, achar uma metodologia que seja compatível com ela. Só que eu não encontrei, porque eu tinha que estudar pessoas
que veem e ouvem coisas que não podem ser mensuradas por uma metodologia científica academicista, não é? Então eu percebi que havia uma certa metodocracia, ou você utiliza desses métodos ou você não consegue pesquisar, não é? Então por isso que eu fiz questão de buscar um quadro mensurativo que estava no DSM, não é? Que é uma coisa científica, é uma coisa que é construída por diversos profissionais da psiquiatria, da medicina, que é um quadro que ele tenta mensurar cerca de 13 sintomas comuns que é encontrado em pessoas psicóticas, não é? E eu submeti os 60 médiuns, na verdade a minha população amostral foi de 60 médiuns de 2 centros espíritas tradicionais aqui da cidade de Salvador, né, que tem mediunidade visual e auditiva, não é? E eu submeti eles a esses 3 sintomas, esses 3 domínios que são comuns em pacientes psicóticos, e eles não se enquadraram em nenhum deles, a não ser, naturalmente, o critério alucinação, não é? Para aquele quadro eles realmente alucinavam, não é? Mas para os outros, não é? Delírio, mania, embotamento afetivo, sintomas extrapiramidais, eles não se enquadraram em nada. Ou seja, são pessoas que, apesar de verem e ouvirem coisas, eles têm uma vida psíquica plenamente normal. Agora, Bruno, eu queria que a gente, eu queria na verdade propor para você, depois de toda essa experiência, né, dentro da monografia, da conclusão de um curso, quais foram as conclusões assim pessoais, né? Porque eu acho que ficou bastante didático para a gente, inclusive para eu que estava acompanhando aqui você, perceber assim o que você concluiu do ponto de vista da monografia mesmo, o que você colocou lá, né? Acho que é bacana essa ideia. Você não conseguiu encaixar em nenhum quadro diagnóstico, você não conseguiu, na verdade, enquadrar o médium como alguém que classicamente teria uma psicopatologia, né? Essa é a conclusão, ou seja, sugerindo, porque esses trabalhos de conclusão de curso sempre são sugestões, né? Novos estudos, eventuais pesquisas, né? Mais contribuições futuras a respeito dessa ideia, né? Para se chegar a uma conclusão mais acertada, assertiva, mais consensual, se os médiums, não obstante terem percepções que poderiam a rigor ser chamadas de alucinações, mas não são, e que não necessariamente, portanto, qualquer estado alterado de consciência é necessariamente algo patológico. Seria uma afirmação ousada, claro, você colocar isso. Você tem que, na verdade, sugerir novos estudos, né, como a rigor o rito acadêmico sugere fazer isso. Mas quais foram assim, as suas conclusões pessoais, né? O que é que ele agregou, né, como espírita agora, esquecendo um pouco a academia, né? O que é que ele fez pensar? Nas nossas conclusões, a gente chegou que a gente tem que ter muito cuidado, não é? Porque a primeira conclusão a que eu cheguei é que, claro, sem dúvida, mediunidade é uma coisa, psicose é outra, não é? São duas entidades distintas e que devem ser estudadas de forma igualmente distinta. A segunda foi que, possivelmente, há médiuns que são tratados psiquiatricamente, não é? E que, na verdade, eles deveriam ter um tratamento diferenciado, porque, na verdade, eles não são pessoas psicóticas. Provavelmente, eles têm alguma mediunidade bem caracterizada, né? E que não é trabalhada. Mas, do outro lado, a gente chegou à conclusão que também existem nas casas religiosas pessoas psicóticas realmente, e que sendo consideradas médiums. Isso é um alerta pra gente. Isso foi uma conclusão muito interessante, porque a gente chegou a perceber
que alguns cultos romantizam muito a questão do evento. Isso foi uma conclusão que o próprio Stanislav Grof chegou, não é? Eu pude comprovar, né, verificar isso mesmo, né, que enquanto existem médiuns verdadeiros sendo tratados psiquiatricamente, há psicóticos verdadeiros, não é, que não tratam e que romantizam o seu quadro alucinatório real, colocando ele em um contexto religioso. Ou seja, amigos, isso é muito importante que o Bruno está falando, porque tem muitos de nós que estamos equivocados e errando e às vezes deslizando nesse sentido de enquadrar pessoas que às vezes estão com crises epilépticas, com surtos psicóticos, com estado de euforia do transtorno bipolar, e aí às vezes acaba distorcendo as coisas e dizendo que vê, que ouve, que na verdade são sintomas psicopatológicos. A gente está errando, não apenas os espíritas, mas às vezes os religiosos de maneira geral. Eu acho que isso serve de maneira bastante positiva para a nossa reflexão na área religiosa, né? Porque se o outro lado acontecia e ainda acontece, né, que era a ideia do preconceito acadêmico de lidar com a temática e de diagnosticar tudo como psicótico, né? Isso foi muito feito no passado. Há uma frase atribuída, famosa, uma frase atribuída a Juliano Moreira, o Dr. Juliano Moreira, que dizia que o espiritismo é uma fábrica de loucos, né? Era essa a ideia que passava, que a pessoa ia para o espiritismo, para a casa espírita, ficava doente mental e enlouquecia, né, por conta... Mas existe o contrário também que nós estamos fazendo, que é colocar pessoas em sessão mediúnica nas casas espíritas que tem um transtorno, que tem um problema. Então a gente está fazendo, na verdade, o contrário. Se os pesquisadores do passado diziam que a mediunidade é psicopatologia, a gente está fazendo a mesma coisa ao contrário, que pegar todo mundo que é psicopatológico e colocar como médium. Exatamente. Né? Isso é alguma coisa foi uma coisa que eu fiz questão de deixar claro no meu trabalho. Eu não queria mostrar que tudo é mediunidade, não necessariamente. E se mostrar quais critérios nós podemos utilizar para separar um quadro do outro, não é? Como um profissional de saúde, em recebendo um paciente que fala, que vê e que ouve coisas que não são presentes, como esse profissional de saúde pode saber diferenciar um quadro realmente psicótico de um quadro realmente mediúnico, não é? Uhum. Isso é muito importante para a gente não cair também no outro extremo, né? Romantizar certos eventos que são psicopatológicos e colocar ele em um contexto religioso e que traz naturalmente prejuízos para a pessoa. E é interessante que quando eu ouço falar isso, eu fico pensando no bom senso de Allan Kardec, porque Allan Kardec falava isso na época dele, né? Claro, utilizava os termos da época, né? Allan Kardec usa o termo loucura, né? A gente poderia utilizar até outros termos atuais, inclusive transtornos mais brandos, né? Mas ele dizia, né, que há determinados quadros que são manifestações de loucura, porque ele dizia dentro do viés cultural da época. Kardec viveu numa época que a psiquiatria estava engateando com Kraepelin e com os grandes pais da psiquiatria e tinha um fundamento numa base essencialmente biológica. Então ele dizia, porque o cérebro pode enfermar também, ele colocava dessa forma. Desarranjar. Né? No entanto, há outro lado, há aparentes loucuras que são transes, fenômenos mediúnicos e até em alguns momentos as chamadas perturbações espirituais, né? Que é um quadro, um capítulo à parte da leitura doutrinária, né? Que é de fundo espiritual, mas que causa as perturbações, né? E que parece que o Grof tem uma obra que ele fala isso dentro de um viés de emergência espiritual. Emergência espiritual, exatamente. Que o indivíduo vive um aparente caos, né, psíquico, claro que ele aborda dentro de uma leitura mais psíquica, mas também que transpessoal também, né? Então é isso, né? Se é erro dizer que todo médio é louco, né? Dentro do jargão mais antigo, já obsoleto, já ultrapassado, né? Dizer também que toda loucura é mediunidade é uma coisa também arriscada e ridiculariza até a própria doutrina, que não foi isso que Kardec postulou. Bruno, como é que você vê a relação entre psicologia e espiritismo? Hoje que você já tem uma experiência agora como quase que psicólogo, né? Você já está no finalzinho do curso, então já vou lhe dizer como psicólogo. Uhum. Na verdade, eu achei muito importante, porque uma das conclusões que eu cheguei, Flávio, é que apesar de nós
morarmos em um país como o Brasil, que tem muitas religiões onde há experiências anômalas. Nós, profissionais de saúde na academia, nós não somos suficientemente preparados para saber diferenciar essas coisas, não é? A gente em um país onde tem muitas religiões que abordam transe, né, que abordam esse contexto espiritual, há um déficit acadêmico, né, de treinamento para que os profissionais de saúde consigam abordar isso, saber diferenciar uma coisa da outra, né, como acolher isso. Então, eu acho que serviu muito nesse contexto, não é para que possa suprir um pouco, não que o meu trabalho vá suprir outro, que é isso, né? Porque há muitos trabalhos nessa área, inclusive no Brasil, mas serviu muito para suprir, em minha opinião pessoal e no meu conhecimento, serviu para suprir esse déficit, não é, de conhecimento espiritual de pessoas que podem chegar ao meu consultório ou a qualquer profissional de saúde relatando essas experiências e a pessoa não ter tido treinamento acadêmico para lidar com isso. Olha que interessante. Essa é uma crítica no bom sentido, né? Uma crítica muito bem fundamentada, com a qual eu comungo, né? Eu partilho dessa experiência. Ou seja, o que ele está falando é o seguinte: a gente tem na prática, no dia a dia, no senso comum, na experiência cotidiana, experiências dessa natureza. E parece existir na academia, em nós, um certo preconceito acadêmico de lidar. A ideia aqui não é necessariamente o especialista se debruçar no fenômeno para se tornar espírita, não. Isso daqui é longe disso, até porque não é essa a proposta. Mas eu acho que é estranho, no mínimo estranho, Bruno, esse preconceito acadêmico, essa resistência de se debruçar sobre a realidade. Se isso existe, isso também faz parte do humano, né? Isso faz parte da experiência do humano, né? Da vivência do humano, e tudo que é da vivência do subjetivo deveria ser interesse da ciência psicológica. Exatamente. Deveria ser, né? Mas a gente vê que talvez alguns profissionais, pelo fato desse conhecimento às vezes ser visto como uma coisa esotérica, enfim, então parece que alguns profissionais evitam pesquisar isso, talvez por até algum constrangimento entre seus pares, né? Como ele vai ser visto na sua classe profissional, etc. Mas é muito importante mencionar que é possível estudar experiências anômalas, experiências psi, sem necessariamente comungar das crenças que estão invariavelmente ligadas a elas, né? Pode-se estudar isso como um fenômeno humano, como qualquer outro. Eu acho que é muito bacana isso, né? Para estudar, para entender mais, né? Sem dúvida. Eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que é lamentável isso, né? O profissional da área ficar com constrangimento, porque como é que ele vai ser visto pelos seus pares, né? E às vezes a ciência acaba não avançando por conta disso. Né? Porque os grandes pioneiros da ciência tiveram que ter a coragem de colocar a cara a tapa, de tentar. A gente vê isso em todas as áreas da ciência, em alguns momentos foram ridicularizados, mas levaram adiante os seus projetos, né, no sentido de investigar. Então, não é fazer profissão de fé de uma área religiosa, até porque você citou muito bem, tem autores aí publicando trabalhos e fazendo experiências científicas com todo o método e rigor acadêmico, nessas experiências ditas pelo senso comum de espirituais, e não necessariamente são espíritas, são religiosos. Por exemplo, quando eu me lembro, já não é da área das experiências anômalas que Bruno investigou, mas quando eu me lembro, por exemplo, que a doutora Edith Fiore, uma das pioneiras nas terapêuticas, por exemplo, regressivas, né, chamadas regressões, que já existia a hipnose regressiva de lembranças da experiência existencial do indivíduo, né? Mas ela era de formação protestante na vida pessoal dela, ela tinha uma formação protestante, ela era religiosa, mas de uma religião que não concebia a ideia de vivências ou vidas passadas, tanto é que ela teve muita dificuldade, mas como pesquisadora ela dizia: deixei minhas crenças pessoais de lado,
Continuo protestante, ela admitiu isso, né, com o Dr. Maurice Nefferton, que foi outro terapeuta pioneiro dessa área. Continuo protestante, mas essa terapêutica é uma ferramenta interessante e dá certo. E dá resultado. E para mim, como pesquisador, o que me interessa é isso. Exato, ou seja, em nome da ciência, alguns pesquisadores têm uma atitude anticientífica, que é não estudar experiências humanas que existem desde de priscas eras, não é? Desde que o homem é homem, há essas experiências espirituais e, em nome da ciência, né, alguns pesquisadores tomam uma atitude anticientífica, que é de negar fenômenos humanos que existem, não é? E que basta olhar sem preconceito que você tem muita coisa interessante para abordar. É interessante, negar a priori, né? Ou seja, talvez haja já essa crença embutida que aquilo não existe, então não vou nem pesquisar aquilo, né? Mas Bruno, só para concluir, embora essa seria uma outra temática, um outro vídeo, um outro momento nosso, mas eu não posso deixar de escapar essa oportunidade de lhe perguntar alguma coisa da área da evangelização. Muitas das pessoas que assistem nossos vídeos costumam propor temas ligados à juventude, né, evangelização infanto-juvenil, principalmente juvenil. A gente sabe que a tarefa na área espírita, no movimento espírita, de evangelização juvenil não é fácil, né? O jovem passa por uma fase que existe uma série de elementos que às vezes dificulta ele na conexão com o espiritual. Então a tarefa do evangelizador eu considero uma tarefa hercúlea, com uma série de dificuldades, né? Eu queria que a gente concluísse falando um pouquinho sobre a sua experiência como evangelizador, o que é que você nota de percalço, o que é que você nota de desafio, o que é que você nota de positivo também, né? Então... Eu acho que a tarefa de evangelizador, que eu já estou há vários anos, eu posso dizer que tem ficado mais difícil. Não é mais difícil, não no sentido negativo, mas mais desafiador, não é? Pelo perfil do jovem, né? Eu lembro que no começo evangelizar era mais fácil, não é? Eu sinto isso, não é? Que os jovens, eles queriam debruçar sobre textos, sobre obras, e no mundo de hoje há muitos estímulos, não é? E nós temos que acolhê-los de forma diferente. Eu tenho percebido muitos jovens, muito militantes em questões sociais, não é? Em movimentos sociais, exatamente, movimento de minorias. Exatamente, né? Feminismo, né? Questões homoafetivas, etc. E é muito urgente para eles saberem qual a opinião, qual a visão do Espiritismo sobre essas questões atuais, não é? Antigamente eu queria saber, por exemplo, quem foi Emmanuel, quem foi Joana de Ângeles nas outras reencarnações. Hoje os jovens não querem saber isso, eles estão focados em questões atuais, não é? Em questões contemporâneas, e eles chegam na juventude espírita querendo saber qual a posição do Espiritismo em relação a isso, porque muitos deles já passaram por outras experiências de juventudes religiosas, né, em outras religiões, em outras doutrinas, e eles querem saber o que o Espiritismo, em especial, tem a dizer sobre isso, aborda sobre isso, não é? E eles também têm, eu percebo isso, que eles não querem ter essa visão muito dogmática. Eles são pessoas que estão com a mente muito aberta a novos conhecimentos, não é? E a doutrina espírita, podendo discutir esses temas atuais à luz da reencarnação, à luz da imortalidade da alma, consegue suprir muito desses questionamentos novos e acolher essa juventude, né? Acolher essa juventude com essas demandas novas, com esses conhecimentos novos, com esses questionamentos novos sobre questões atuais, sobre questões contemporâneas, sobre essas militâncias de minorias atuais, que eu tenho achado muito interessante.
Interessante, interessante. Quer dizer, se por um lado pode parecer para nós que o jovem tem uma certa... O jovem que chega hoje na juventude espírita tem uma certa indiferença em relação às questões mais aprofundadas do ponto de vista doutrinário, né? Essas questões mais, tipo, quer entender o que é a mediunidade, como é que se processa, o transe mediúnico, como é que é a reencarnação, que normalmente fazem parte daquele jovem que se interessa, que se aprofunda mais, né, que quer realmente entender a doutrina a fundo, né? Por outro lado, você vê jovens mais politizados, mais engajados, mais antenados com o mundo contemporâneo, o que de um outro modo é positivo também e também exige muito do evangelizador, né, Bruno? Porque, de qualquer forma, o evangelizador... porque o Espiritismo tem um arsenal muito grande para oferecer, né? Mas eu acho que a nossa tarefa de evangelizador é traduzir isso de uma forma interessante, né? Exatamente. Eu acho que isso é interessante. Quando a gente lê Paulo Estevam, por exemplo, a gente vê Paulo acomodando o discurso dele de acordo com o público, né? Em alguns momentos ele era fera nisso, né? Ele conseguia ter uma maestria nisso, né? Recentemente eu vi um comentário do confrade Haroldo Dutra Dias na internet, ele falando que Chico Xavier... às vezes Chico Xavier sentava com uma pessoa e conversava sobre futebol. Lia jornal para saber quais eram os times que estavam na segunda divisão. E aí Arnaldo Rocha certa vez perguntou, mas Chico, para que isso? Ele disse, meu filho, a gente tem que ter pontos de conexão para chegar ao coração das pessoas. Então, quando alguém chegava para ele para falar qualquer coisa, ele disse, pois é, o Flamengo realmente não está bom no campeonato, né? E o seu time qual é, etc. Ele conversava para daí ir... naturalmente, puxando a pessoa para o espiritismo. Exatamente. Ao invés da pessoa... Futebol, você conhece Allan Kardec? Quer dizer, é um negócio que fica parecendo que o espírito é alienado, né? Que não está antenado. Então, eu acho que deve estar exigindo mais do evangelizador, né, Bruno? Sem dúvida. E às vezes isso atrapalha, entre aspas, até a nossa programação. Porque muitas vezes a gente programou para aquele dia um tema específico, mas durante a semana aconteceu algo de cunho social, não é, que foi muito importante, mobilizador. No caso, por exemplo, na nossa atividade passada a gente tinha programado um tema doutrinário, mas apareceu aí na mídia uma jovem que foi estuprada por 30 homens. Então eles queriam falar sobre isso à luz da reencarnação. Eles queriam saber por que aquela jovem precisou passar por isso, não é? Porque em que contexto os jovens que a estupraram também fazia parte naquele trama expiatório daquela prova que aquela jovem estava passando, não é? Que ele exige uma improvisação e uma habilidade muito grande sua, né? De saber, inclusive, conectar e gerar o interesse deles. É difícil. Exatamente, né? Essa semana houve nos Estados Unidos, não é, um grande massacre em uma boate LGBT, não é? Uma pessoa fundamentalista entrou em uma boate de público LGBT e matou mais de 50 pessoas, não é? Ou seja, nós já estamos nos programando porque naturalmente sábado que vem eles vão querer abordar sobre essa questão, não é? Porque essa questão desse ódio contra homoafetivos, etc. Então, de uma forma que nós temos que permanecer atualizados no espiritismo, a gente tem que permanecer atualizados também nessas questões sociais que estão acontecendo atualmente, não é? Porque eles querem analisar essas questões atuais, políticas, sociais, feministas que estão acontecendo atualmente à luz do espiritismo. Então a gente tem que estar atualizado em ambos os campos, né? Tanto no campo espiritual como nas questões sociais e tentar gerar interfaces, links entre as duas coisas. Olha só, que interessante, que interessante. Então, é um trabalho que eu admiro muito, eu reputo que acho que é um trabalho um dos mais difíceis, porque exige essa flexibilidade, esse jogo de cintura, essa reprogramação, essa improvisação, né? E naturalmente que outros requisitos, né? A conexão do evangelizador com o alto, né? Para que possa ser inspirado, a oração, a prece. Então, é um trabalho. Chegar nessas mentes, eu acho que é algo muito importante, né? E
como nós falamos em um outro vídeo com um jovem que também faz parte de uma juventude espírita, inclusive de Minas Gerais, a gente comentou sobre isso, fazer essa integração, né, do jovem com a casa espírita, para ser o trabalhador da casa, para não ser só o jovem do dia da juventude, né, Bruno? Exatamente, né? Na verdade isso é uma coisa que inclusive o nosso centro facilita bastante, né? O Centro Espírita Paulo Estevão, a presidente Kátia, ela faz questão que o jovem faça parte dos outros trabalhos da casa, não é? Quando eu ainda era evangelizando, eu já dava passe no centro, não é? Ou seja, é um centro que acolhe muito o jovem nos trabalhos do centro, não é? E na produção da pomada de Vovô Pedro, né, ela faz questão que a juventude participe da produção da pomada de Vovô Pedro. Não é, ou seja, colocar o jovem para interagir com o centro, para que ele não vá ao centro apenas no horário e no dia da juventude, mas que ele possa naturalmente fazer parte de outros departamentos do centro. E isso cabe a gente ver as potencialidades do jovem, né? Às vezes o jovem tem alguma potencialidade em uma área, outros em outras áreas, e a gente colocá-los em áreas compatíveis para que eles possam desenvolver ainda mais essas potencialidades. Bacana. Muito bem, eu acho que tá de bom tamanho, tá ótimo. Acho que eu vou só passar para você, se você quiser fazer alguma consideração final para a gente concluir, né? Ok, na verdade eu gostaria de concluir dizendo que essa aliança com a doutrina espírita, com a ciência, só fez me reforçar as minhas crenças espíritas. Não é porque nessa pesquisa, naturalmente, eu tive que ir para o campo científico e ver o que os pesquisadores não espíritas, os não crentes, têm a falar sobre essas experiências, não é? E quando eu cheguei à conclusão de que eles estavam chegando a resultados que comprovavam Kardec, não é? Eles estavam chegando a conclusões que, na verdade, apenas comprovam os pressupostos espíritas. Isso foi muito importante para mim. Eu poderia dizer que trouxe um ar novo às minhas crenças espíritas e só fez solidificá-las ainda mais, não é? Para ver como Kardec, com aquele crivo científico fantástico, estava muito à frente do seu tempo, não é? E ver que pesquisadores atuais, utilizando métodos diferentes, estão chegando às mesmas conclusões de Kardec. Ou seja, isso me tornou um espírita ainda mais ardoroso, ainda mais entusiasmado por ver que é possível sim fazer esse link, essa interface entre espiritismo e ciência. Bom, meus amigos, é isso. Acho que fico muito satisfeito, né? Eu espero que vocês gostem e até a próxima, se Deus quiser.